E aí, tudo bem? Sejam bem-vindos à Biosfera, o podcast do campo e das energias renováveis. Eu sou o Ricardo Mourafé, jornalista, e é sempre um prazer enorme ter vocês conosco toda semana aqui nos estúdios da ForLive. Olha, ForLive tem os melhores estúdios para podcast aqui do estado do Piauí, fica na zona leste de Teresina. E por falar em podcast, o nosso podcast é gravado toda semana, tem um episódio novo, sempre no YouTube, no Spotify, no Facebook. Nós estamos presentes também, já que estamos falando de redes sociais, no Instagram e também no TikTok. Então, vem com a gente, segue o nosso canal no YouTube, deixa o seu like é muito importante. Ativa o teu sininho de notificação, porque quando você se inscreve e ativa o sininho, você vai ser avisado que tem programa novo na área. E compartilha o nosso conteúdo. Quando você compartilha o nosso conteúdo, é muito legal, porque mais gente vai ter acesso à nossa informação. E a nossa informação é privilegiada e é informação de qualidade, tá certo? Olha, o tema do nosso programa de hoje é hidrogênio verde. Se você olhar o teu celular agora, bota lá no Google, bota assim, notícias hidrogênio verde. Aí você vai ter um manancial enorme de informações de sites especializados, de imprensa, de mídia normal, sites normais, sites jornalísticos, enfim, está todo mundo debatendo o tal do hidrogênio verde. E aí a gente que faz a biosfera, não podemos fugir também desse assunto. O que é o hidrogênio verde? É um gás, ele está liderando realmente esse processo de transição energética. Ele é uma eletricidade, é uma espécie de combustível. Como é que é o armazenamento? Como é que é a produção? Como é que vai ser essa logística para transportar esse hidrogênio verde de um lugar para outro? Então são muitas dúvidas. Os fósseis, o mercado do fóssil, do petróleo, eles vão ficar de braços cruzados vendo tudo isso acontecer? Ou eles vão caminhar unidos como dois universos paralelos? Enfim, será que o crescimento de um significa a queda de outro? Estamos aqui para isso, para tirar essas dúvidas. E, para falar desse assunto, nós fizemos um convite especial para o professor Juan Aguiar, que é professor da Universidade Estadual do Piauí, coordenador de um núcleo que existe na Universidade Estadual do Piauí de energias renováveis e um dos profissionais que tem acompanhado, inclusive, de perto, no Piauí, no Brasil e no mundo, fazendo palestras sobre o tema do hidrogênio verde. Professor, seja bem-vindo à Biosfera, a gente quer tirar várias dúvidas. O bom é que é mais de uma hora de programa, dá para a gente conversar bastante. Professor, fala, antes da gente entrar no tema, o senhor trabalhou na Chesf, né? O senhor tem uma carreira toda ligada às energias, não é isso? Verdade. Em primeiro lugar, muito obrigado pelo convite, né? Certo, Ricardo? E todos os ouvintes também do podcast, né? Para mim é uma grande honra, né? Estar aqui, né? Para mim, eu acho que é um podcast que ele tem tudo a ver com o que a gente está vivenciando no Piauí, no Brasil e no mundo, né? Que é uma questão associada à sustentabilidade, né? Uma premência, um fomento, né? À transição energética, à diversificação de matriz energética, né? Então isso é ímpar, né? Então tá de parabéns, viu? Aqui o Biosfera, né? Certo? E que eu espero, né, que iniciativas como essa sejam replicadas, né? Certo? Em todo o estado, no nosso país, né? Certo? Porque é o que a gente precisa para socializar aquilo que a gente pode ter, que a gente pode oferecer em termos de país, de estado, né? Já que o Brasil é considerado um país verde, né? Certo? Muito bem. Então, falando um pouquinho da minha vivência profissional, né? Eu sou engenheiro eletricista pela Universidade Estadual do Piauí, sou também técnico em eletrotécnica pelo Instituto Federal do Piauí, também sou mestre em energias, né, em sistemas de energia, né, pela Universidade Federal do Piauí, né, e sou também doutorando também pela uma rede que existe entre Universidade Estadual, Universidade Federal, Universidade Estadual do Ceará, né, certo, entre outras. Bem, não sei como é que concilia o tempo, né, professor? Que está fazendo doutorado, palestras, dando aula. Isso é divertido, né? É assim, porque a gente aprende mais. Eu sou um grande curioso, né? Eu sou um curioso. Eu não diria, não, sou curioso. Eu tenho muita curiosidade pelo aprender, né? Certo? Por aquilo que as pessoas têm para
para nos ensinar, né? Certo? Não à toa, eu admiro tanto isso que hoje eu escolhi, né? A profissão que é da minha mãe, né? Certo? Que é professor, né? Bem, eu trabalhei na Vale do Rio Doce também, né? Na antiga Vale do Rio Doce, Companhia Vale do Rio Doce, hoje Vale, né? E também trabalhei na Companhia Hidrelétrica São Francisco, a CHESS, durante 21 anos, né? Certo? E trabalhei desses 21 anos, 17 foi no Centro Regional de Operação de Sistemas Eletroenergéticos, né? Certo? Que era exatamente um centro que existia aqui no nosso estado, né? Que fazia a gestão de energia, né? Qualidade dessa energia, né? Também a coordenação quando existia situações, seja de situações emergenciais ou urgentes, né? Inclusive a própria usina de Boa Esperança, né? Quando se faz a questão de movimentação de comportas, né? Sim, certo? Sim. Então, eu trabalhei 17 anos nesse setor da CHESS, que realmente tem um carinho muito grande mesmo, e onde eu aprendi bastante, né? Certo? Então, essa vivência associada às energias, né? A parte de suprimento eletroenergético, né? Certo? Isso eu vivenciei de muito cedinho, né? Certo? E não à toa, né, eu busquei, né, exatamente enveredar, né, nesse segmento dentro da engenharia, né, que são as energias, né, renováveis, né, certo? E eu falo engenharias, mas na realidade é um segmento que ele é interdisciplinar. Sim, sim. Ele não é das engenharias. Isso aqui na realidade é qualquer segmento, qualquer um mesmo, de verdade, entendeu? Certo? Até porque as energias, elas têm de várias formas, né? Certo? Utilizam diversas expertises para ser produzido de tecnologias, né? Entendo. Ok? Mas é isso, né? E hoje sou coordenador do Núcleo de Formação e Pesquisa em Energias Renováveis do Estado do Piauí, né? Certo? Esse núcleo, ele tem tem diversos parceiros, né? Universidades, instituições, né? Que também são parceiras desse núcleo, né? Ele é um núcleo interinstitucional, né? Ou seja, de diversas instituições, né? Ele também é interdisciplinar, certo? Já que tem diversas expertises envolvidas, né? Certo? E ele vem exatamente tentar socializar, né? E formar, né? Além de fazer a formação, mas também fazer a pesquisa, desenvolvimento tecnológico, tecnologias associadas a energias renováveis, né? Que é um segmento do nosso estado, que realmente o nosso estado ele tem vocação para isso. Né? A própria cidade de Teresina é um exemplo para quem não sabe, né? Acho que é só o estado como um todo, porque eu tenho os maiores empreendimentos no sul do estado. A cidade de Teresina é, sim, um grande expoente em energias renováveis. Você ter uma ideia, hoje a cidade de Teresina ela é a 4ª maior produtora de geração distribuída do país. De energia. Geração distribuída é aquela geração que é feita próximo ao local onde é consumido, né? Ou seja, isso que ocorre hoje aqui no nosso estado, que é a questão da energia solar, fotovoltaica, né? Isso. Certo? Então, o nosso estado ele tem isso, né? E a nossa capital, ela tem já tem esse know-how, mesmo não sendo uma capital industrializada. Interessante. Né? Isso realmente chama muita atenção. Né? Como é que não é uma capital que é industrializada, porque a economia de um estado, a economia de um país, ele é facilmente medido pelo consumo energético. Sim. Sim. Entendeu? Certo? E a cidade de Teresina, ela pode não ser a maior consumidora, mas ela é uma grande produtora, né? Nesse sentido do seu próprio autoconsumo, né? Ou seja, aquilo que ela produz, né? Aquilo que ela produz, ela mesma consumir, né? Certo? Isso realmente é muito diferenciado, né? Certo? Então, o nosso estado, ele tem essa vocação, né? Certo? Para que seja implementado esses segmentos, esse segmento tecnológico, né? Certo? Em todo o estado, né? Não só aqui na capital, certo? Então, é isso. O professor está falando de energias renováveis, vocês vão já perceber como está tudo bem interligado com o hidrogênio verde. Mas, professor, o assunto que a gente está falando, ele é bem atual, mas ele começou lá atrás, né? Tem uma história aí, acho que quem passa pelos colégios, quem lê livros, já ouviu falar do Zeppelin, que era um dirigível. É verdade. Que foi com o Zeppelin, que na realidade é uma marca, né, professor Zeppelin? O Zeppelin era um fabricante. Um fabricante.
há muitos e muitos, lá no início do século XX, né, ocorreu que não tinha um avião. Então, se usava balão quando se pensava em transporte aéreo. Então, um dos precursores de utilizar o balão de forma dirigível para poder controlar ele foi o Santos Dumont. Sim. Foi o Santos Dumont, né? Certo? Então, ele... um gênio mesmo, né? Então, o que ocorreu? Houve essa que a gente chama da indústria, né, não seria da palavra nem aviação, mas a indústria de transporte aéreo, ela já existia lá na primeira metade do século, né? Século XX, né? Eles procuraram fazer isso por meio de balões dirigíveis, por isso que o nome é dirigível, é um balão que você consegue dizer para onde é que ele vai, porque todo balão, na realidade, você botou ele aqui, ele vai seguir no vento. O vento leva, né? Leva, ele vai cair em algum local, você só consegue levantar e baixar, né? Mas sim. Controlar, existe algumas características que não é tão simples de você estar controlando, né? Certo? Então, o Zeppelin, ele se tornou um fabricante de dirigíveis. E existe um dirigível que era o Hindenburg. Certo? Que ele inclusive eu não sei se é uma cidade, né, da Alemanha, salvo engano, né? E o que ocorreu? Esse dirigível teve um acidente, ele teve um problema, eu não sei se foi elétrico, ninguém ainda definiu a causa. O erro, desculpa, aqui é meu, eu é que não lembro qual foi o problema específico. Mas ocorreu um problema elétrico que teve uma fagulha. Sim. E esse dirigível não era como os balões. Hoje os balões eles são usados propelente, né? Ou seja, ele aquece o ar fica muito... Como aquece o ar, ele fica pouco denso, né? Certo? Ele reduz a densidade dele, ele sobe. Sim. É assim, né? Por calor. O Hindenburg utilizava também um ar que é pouco denso, mas quem era? Era um gás, que era o hidrogênio, né? Só que o hidrogênio ele tem uma característica. Isso na década de 20? Isso foi lá no primeiro quarto, acredito, do século XX. Então a gente pode dizer que, de fato, com o Zeppelin, o dirigível, começaram as experiências com hidrogênio verde. Não, ele já vinha antes. Já vinha bem antes. Na realidade, o próprio eletrolisador, o eletrolisador, que é o equipamento que se usa para quebrar o hidrogênio, certo? Ele é secular já. Entendeu? Mas como transporte, talvez tenha sido assim. Agora, né? se você utilizar para a indústria, certo? Então, assim, ele não era utilizado como fonte energética, certo. Veja bem, ele era um recurso para você utilizar ele como matéria-prima para poder estar fazendo transporte aéreo. Né? Perfeito. Certo? E aí, é só para poder entender, esse exemplo, ele não é nem para entender onde é que foi que começou, mas para a gente entender... que não é nenhuma novidade, né? E que essa característica combustível do hidrogênio, ela se tornou muito... o perigo, na realidade, né? Ela se tornou muito notório nesse momento, né? Ou seja, olha, isso aqui não é algo... vai dizer, não, o pessoal sabia disso, né? Mas, digamos assim, remodelou a forma como se estivesse utilizando, né? Mas o Zeppelin chegou a voar, não foi, professor? Eles usavam, era muito comum usar hidrogênio em dirigíveis, entendeu? Entendo. Certo? Então, para você ter o hidrogênio, você tem que produzir. Isso. Aí, na produção, aí você vai poder utilizar a eletrólise, né? E tem vários processos, né? Certo? Tem o Haber-Bosch, né? Que utiliza lá a reforma a vapor e por aí vai, né? Mas, isso é só para dar um exemplo do poder calorífico que ele tem. E o hidrogênio, professor? Agora vamos ao tema de fato. A gente já fez a contextualização histórica dele. Ele é um gás, é isso? Isso. É um gás que está presente... Ele na sua forma natural, ele está em forma de gás. Ou seja, o que é que eu digo forma natural? É quando a gente considera as nossas pressões ambientes e temperatura ambiente. Ele vai estar em forma de gás, certo? Ok? E o hidrogênio, ele é um átomo. Aí você fala, mas por que o hidrogênio? Você fala tanto hoje de hidrogênio, por que hidrogênio, por que é matriz energética? Sim. Se isso já é secular, porque só agora estão abrindo os olhos para isso, né? Bem, na realidade, ocorreu algumas coincidências, né? Por assim dizer. Não é bem uma coincidência, mas teve, digamos assim, teve um empurrão
digamos assim, daquilo que estava convergindo para que o hidrogênio se tornasse as minas dos óleos, né, como matriz energética. Lá em 2015, 2016, salvo engano, teve a COP21. Sim. E já estava se discutindo uma forma de redução das emissões de carbono na atmosfera, de dióxido de carbono na atmosfera, por conta de aquecimento global, né? E já estava se discutindo uma matriz energética para ser utilizada que substituísse ou pudesse reduzir a emissão de combustíveis fósseis, ou utilização de combustíveis fósseis e emissão de dióxido de carbono, né? Ou monóxido, por assim seja. Então, houve uma conversa de fazer primeiro uma meta. Olha, até 2050 não podemos, a temperatura da média da Terra não pode ultrapassar 2 graus, certo? Isso, e que ela seja a taxas, né, a valores pré-industriais, né, da Revolução Industrial, né? E aí, obviamente, teve essa discussão muito na União Europeia, quem que a gente vai utilizar, e a Alemanha ela já começou a se articular nesse sentido. Certo. E de que forma, né? Falou, olha, a gente precisa de uma matriz, qual a gente utiliza? E aí, não foi só a Alemanha, vários países começaram também a fazer a mesma coisa, né? Mas a Alemanha já falou o seguinte, olha, nós queremos utilizar o hidrogênio como matriz energética. Aí fala, mas por quê? Mas qual o motivo, né? Então vamos primeiro entender por que eles escolhem hidrogênio. Olha, para você ter uma matriz energética, vamos lá, energia elétrica. Você tem energia elétrica, o que é que você precisa? Você precisa ter alguma fonte primária que converta a energia primária em energia elétrica. Por exemplo, se você está falando de hidrelétricas, né? Se for geração concentrada, veja só, não estou falando de geração de pequeno porte, viu? Sim. Geração de grande porte. Você precisa ter uma geografia para poder ter uma bacia hidrográfica que você possa, ou você armazena energia hidráulica, ou você pode também fazer o que a gente chama de fio d'água, que é produzir só o que precisa. Certo. Essa energia, ela vai ter ela vai ter uma categorização que ela vai ser concentrada, ou ela vai ser uma pequena central hidrelétrica, uma PCH. Certo. Né? Muito bem. E então, tem esse tipo de energia, né? Temos também a energia solar, né? Para ter energia solar, essa aí tá fácil. É o sol. Você tem sol em qualquer lugar, né? Agora tem uma questão, o sol você só tem de dia. Sim. Então você precisa, durante a noite, uma outra matriz energética que possa complementar essa energia que estava disponível somente um período do dia. Né? Aí você tem a eólica. Aí pronto, a eólica pode ter de manhã, pode ter à tarde, pode ter à noite. A questão é a seguinte, você tem que ter vento. Sim. E no final das contas, a geração de energia fotovoltaica, sobretudo a eólica, ela é uma geração que a gente chama de complementar. Ou seja, na realidade, você gera o que passa, ou seja, está chegando o vento, você está gerando. E ela também como ela depende muito de condições atmosféricas, né? Você, obviamente, a questão até de predição, você sabe que vai ter energia, vai ter uma energia durante o ano, né? Mas isso vai depender muito de sazonalidade. Sim. Né? A própria energia solar, a própria energia eólica é energia solar de forma indireta, porque você precisa de ter sol para aquecer o continente, né? Ou seja, o solo, a superfície, para poder fazer convecção, né? Aí, de novo, você tem uma energia que você tem que ter alguma coisa que você pudesse controlar. Eu quero ter uma energia que eu preciso de uma energia, não que eu tenha só quando ela aparece, mas eu preciso de uma energia que eu possa utilizar a meu bel prazer, ou seja, eu posso de uma maneira permanente armazenar ela. Certo. Né? E o hidrogênio tem essa característica, porque a molécula de hidrogênio ela armazena uma energia, ela funciona como uma bateria no momento que você faz a sua decomposição, você está fazendo eletrólise, por exemplo. Você vai lá, você faz a quebra, né? Isso aí já é a produção do hidrogênio. Lá na né? produção. Você vai fazer isso e nessa produção ela acaba armazenando. É um cátodo com ânodo, aí existe o processo de eletrólise, o hidrogênio vai para um lado e o oxigênio vai para o outro. É isso? É basicamente isso, né? Obviamente tem as quebras, né? Você vai fazer os cálculos estequiométricos, né? E eu sei que no final você vai ter 2 gases, né? Sim. Você vai ter a cada molécula, né? Ou seja, você tem na produção, quando você está quebrando a molécula de água, né? Você vai ter
você vai ter o átomo de hidrogênio, né? Sim. Certo? Duas moléculas de hidrogênio para você ter lá uma de oxigênio. E é assim certo? que se forma que se forma o gás. Certo. Né? E aí você tem esse gás. Qual a diferença desse gás? Como eu já falei, como ele armazena energia na sua... Se a gente falar de eletrólise, tem várias formas de produzir ele, mas se você falar da eletrólise, né? Durante a eletrólise, que é a quebra, você utiliza energia elétrica para poder fazer essa quebra, fazer essa atração. Sim, sim. Né? O que é que ocorre? Essa geração de energia, quando ela é feita, essa geração não, essa energia utilizada para poder fazer essa quebra, né? Uhum. Ela vai repartir em duas partes, essa molécula de água em duas partes, né? Uhum. E você vai ter tanto o gás de hidrogênio de um lado como o oxigênio de outro. Agora tem uma questão, porque esse gás armazenado, você vai poder, como ele está armazenado, você vai poder utilizar ele a qualquer momento que você precisar. Entendeu? Então, do ponto de vista energético, até agora a gente falou de eletricidade, Sim, que o sim. hidrogênio ele é bem mais versátil, né? Vamos lá. E até o processo de fabricação dele não me parece... Não parece... Talvez tenha alguns custos, né, professor? Não, com certeza. Né, que com são certeza. Aí, mas vamos a gente está simplificando aqui. Como é que a gente chegou para dizer que, olha, por que o Piauí, todo mundo falando do Piauí? O que ocorreu na prática foi que, como eu disse, se viu o hidrogênio como um recurso energético, Uhum. por conta dele armazenar energia e você poder utilizar ele em outros períodos do dia. Uhum. Então, está compreendido por que foi escolhido o hidrogênio. Agora, por que não outro elemento químico? Por que o hidrogênio? Tem outro elemento também que pode armazenar, mas por que hidrogênio? Porque o hidrogênio ele é muito abundante na natureza. Certo? O hidrogênio, o átomo de hidrogênio, você pega lá a tabela periódica, é o primeiro, né? O primeiro elemento, né? Então, assim, por quê? Porque ele é o elemento fundamental. Entendo. Tudo começa por meio de hidrogênio, né? As próprias estrelas, quando elas fazem a fusão, né? E vão fazendo outros elementos, elas vão juntando, que vai a fusão, que vem o hidrogênio, o hélio, o carbono, por aí vai, até ferro, né? E os outros elementos que podem acontecer de forma natural ou não, né? O que é que ocorre? Ocorre que, na realidade, tudo começa do hidrogênio, ou seja, é um elemento que ele está em tudo. Nós é que não estávamos fazendo os devidos estudos e pesquisas. Na realidade, é porque a gente não tinha, sempre teve estudo para isso, sempre existiu. Não está nessa voga aqui. A questão é que já existiam outras matrizes energéticas, recursos energéticos, que estavam atendendo suas finalidades, né? E o que ocorreu? Eu falei do empurrão, né? Lá no começo. Sim. E qual foi esse empurrão? Durante a guerra da Ucrânia, existia um gasoduto que interligava a Rússia, ia lá para a Europa, né? E a Alemanha usava desse gás para seu consumo próprio. O que ocorreu? Durante a guerra, no meio do inverno, né? A Alemanha ela se posicionou contrária à invasão da Ucrânia. O que foi que aconteceu? Aí teve a retaliação por parte da Federação Russa, né? Que foi exatamente deixar de fornecer gás. Aí inclusive, uma explosão do gás, do gasoduto, né? E foi exatamente a partir daí, realmente, que as discussões do hidrogênio se acentuaram. Aí aquilo ali se apressou. Por quê? Porque a Alemanha falou, qual o problema aqui? É por conta do nosso aperreio. Não, a gente não quer passar por isso de novo. Então, a gente precisa de um recurso energético, a gente precisa de uma matriz energética, que seja uma matriz energética que ela seja armazenável, que seja uma matriz energética que ela armazene bastante energia para que a gente possa utilizar, né? E que ela seja bastante versátil, né? E aí falou assim, tem o hidrogênio. Só que o hidrogênio, aí fala assim, não, mas o hidrogênio, ninguém utilizou hidrogênio, já se utiliza hidrogênio faz tempo, sim, né? Sim. De agora. Mas a forma de utilização de hidrogênio, ele era retirado em sua totalidade por meio de um dos combustíveis que são dos mais versáteis também que tem, só que ele causa poluição, que é o quê? Os combustíveis fósseis. Sim, sim. Né? Então, eles utilizavam, por exemplo, o carvão, né? Carvão, aí vê aquela classificação, marrom, cinza, azul, até o verde, né? Que aí vem o hidrogênio marrom, que ele é aquele que você vai lá, utiliza lá o carvão. Esse carvão, junto com que é a hulha, né, se eu não me engano, né, tem a água, né? Eu sei que depois que se faz a retirada do hidrogênio desse combustível, o que é que sai como resíduo? Hidrogênio, só que aí tem gás carbônico como resíduo. Sim. Aí se evoluiu mais.
que foi utilizando o metano, Sim. o gás natural, né? E aí, nesse primeiro que eu falei, eles usam um processo chamado gaseificação. Quando chegou no metano, aí tem um ciclo Haber-Bosch, né, que se utilizou uma outra forma, outra tecnologia, que é a tecnologia que foi utilizada, né, para poder fazer a retirada do hidrogênio do metano, né, a reforma a vapor. Sim. Né? Na reforma a vapor, aí a gente entra com metano, certo? Vai entrar com água também. São várias maneiras de produzir o hidrogênio. Só que aí, o problema é que o resíduo, você tem o hidrogênio, mas você vai ter o resíduo que é o gás carbônico. Aí evoluiu esse processo e eles viram uma forma de capturar o gás carbônico. Certo. Eu não vou deixar ir para a atmosfera, mas eu vou capturar ele. Então, foi feita a captura do gás carbônico, que a gente damos também por meio do metano, reforma a vapor e faz um processo para a captura do gás carbônico. E aí veio a classificação, que é o hidrogênio azul. Então, essas cores não tem a ver com a cor do hidrogênio, tem a ver com o processo. De como é que ele é feito. De como é que ele é, produzido. Só que daí... Hoje são várias cores, né, professor? Tem a paleta de cor é enorme. Eu, assim, toda vez... Vamos ver se a gente fala uns 4 aí, os mais comuns. Vai lá. Vamos lá. O marrom... Tem o cinza, né, também. Marrom, cinza, azul, verde. Aí tem o rosa. Ainda tem o rosa, eu vi também. O marrom é feito de quê? Como é o processo dele? O marrom é carvão. Você produz o hidrogênio a partir do carvão. Carvão, isso. Carvão, aí água e sai o hidrogênio e gás carbônico. O azul? O azul é metano, água, aí você tem hidrogênio e gás carbônico. Só que aí o azul você armazena o gás carbônico. Você não bota ele para a atmosfera, entendeu? Você faz a captura dele. Só que aí você gerou resíduo, né? Resíduo, bem, até essa palavra resíduo é uma coisa que também se discutiu-se muito, que era resíduo, né? Porque na prática também o próprio gás carbônico ele também pode ser utilizado como processo, como insumo industrial para outros segmentos. Para outros segmentos. Né? O cinza? O cinza é quando você utiliza o metano, a água, aí sai o hidrogênio, gás carbônico. Só que esse gás carbônico você libera para a atmosfera. Entendo. Por isso cinza, entendeu? Certo? A gente falou do marrom, do cinza, do azul, tem o rosa. O rosa, posso estar muito equivocado, até me perdoe, mas o rosa, se eu não me engano, ele utiliza energia nuclear. Nuclear. É nuclear. Certo? Então, o rosa, você utiliza energia nuclear para quê? Você falou, mas sai da energia... Não, você quer energia nuclear para aquecer. Entendo. Aquecer a água, né? Entendo. Certo? E fazer o aquecer também pode ser por eletrólise e por aí vai, certo? Né? Mas aí você, no final das contas, você está utilizando uma fonte de energia que não é limpa. E aí vamos pro verde, que é por isso que o senhor fez como é que eu digo aqui, a roda todinha, né? Que o verde vem do sol, da energia solar. Renovável. Então, o hidrogênio verde, ele é o hidrogênio que ele é produzido por meio de uma energia, você faz eletrólise. O que é eletrólise? A gente falou lá no começo, né? Você utiliza 2 eletrodos, né? Certo? O ânodo e o cátodo, né? Você submete isso à tensão, ou seja, você vai polarizar eles com positivo e negativo, né? E então, o hidrogênio ele vai para um dos polos e o oxigênio vai para o outro, certo? Então, você cria 2 gases, né, por atração, ou seja, você pega a água, essa polaridade desses eletrodos, ele vai forçar essa quebra, tá entendendo? A molécula de água. Aí você vai ter 2 gases, hidrogênio e oxigênio. Ou seja, tá produzindo hidrogênio por energias limpas. Por energia limpa que, na realidade, a energia que eu utilizo para energizar o eletrodo é limpa. Certo. Ou seja, eu estou utilizando energia solar, estou utilizando energia eólica, posso estar utilizando... Aí vamos para a nossa classificação do Brasil, né? Certo? Que lá na Europa é basicamente energia solar e eólica. Né? Entendo. Mas vamos aqui para o Brasil, né? No Brasil, nessa classificação que a gente deu do verde, né? E o verde, sempre deixando claro, professor, é o que não tem emissão de carbono. Né? Ele é limpo. Pronto. O verde, ele não tem a emissão de dióxido de carbono na produção, certo? Agora, essas classificações, isso ficou claro, né? Ou seja, a gente está utilizando uma energia renovável para produzir hidrogênio, tirar lá da água. Um exemplo é a eletrólise, que eu estou falando do verde, é basicamente eletrólise. Sim. Né? Você está tirando da água, né? Quebrando lá a molécula de água, está produzindo hidrogênio. Só que o seu resultado é o hidrogênio e oxigênio.
Ou seja, é o que eu queria do ponto de vista industrial. O oxigênio também pode utilizar. E se o oxigênio voltar para a atmosfera, né? Pelo menos assim, nesse momento, que até se discute lá na frente, será que é oxigênio demais? Se isso aqui fosse algo extremamente, se essa produção, né, fosse uma escala mega escala, será que não teria um problema também para mudar os teores de oxigênio da atmosfera? Sim. Até se discute hoje, né? Mas assim, nós sabemos hoje que, pelo menos para o que a gente tem nesse primeiro momento, não, né? Porque a gente está no início de uma cadeia produtiva, né? Certo? Professor, gasta muita energia para produzir o hidrogênio? Gasta. Então, Gasta. Ele, na realidade, o hidrogênio, por que o verde? Ele fala assim, professor, por que o pessoal pensou no verde? Se você pensa do ponto de vista econômico, né? O hidrogênio cinza, o azul, seria mais barato. Pois é, que a gente... Isso é mais barato, né? Certo? Falou, mas por que a gente está falando tanto desse hidrogênio verde? Por que se fala tanto dele? É porque é o seguinte, com o advento das energias renováveis, eólica e solar, as tecnologias baratearam. Sim. Reduziu o preço dessas tecnologias, né? De forma a você tornar isso economicamente viável, pelo menos iniciar a viabilidade econômica. Só que não é só isso, certo? Porque assim, quando você pensa do ponto de vista de eficiência energética, ele não é tão bom, né? Contudo, tem uma questão, as tecnologias ainda estão sendo, né, melhoradas para que esse processo seja cada vez mais eficiente, né? Certo? Isso é muito natural em qualquer tecnologia que ela é nova, né? Nova no ponto de vista de estar utilizando energias renováveis para essa finalidade, né? Sim. Que eu estou falando, né? Certo? Contudo, o hidrogênio por meio de energias renováveis, né? Ele tem uma característica muito interessante, né? Que é o fato de... Aí vamos aqui para o Piauí, né? Por que aqui se torna tão interessante aqui? É porque, vamos pegar a Europa, para entender um pouco. Os locais do Brasil que produz menos energia solar, ainda produz muito mais do que os que produzem mais na Alemanha, por exemplo. É porque eu estou sem os dados aqui. Não, mas a gente está entendendo. Dados, né? Mas, porque a Europa, no fim das contas, ela vai ser um mercado consumidor. Com certeza. Né? Ela vai ser um mercado consumidor. E por quê? Porque, na realidade, falta esse tipo de energia que eu estou falando, que é a energia, o sol. Pronto, nós estamos próximo da linha do Equador, né? Certo? Então, por exemplo, o cinturão solar mesmo, né? Que é aquela faixa onde o sol ele incide quase perpendicularmente, ele passa no Piauí praticamente de norte a sul. E aí torna o estado do Piauí muito propício do ponto de vista de absorção de suprimento energético para produzir esse tipo de energia, que é uma energia que gasta. Pois gasta muito, né? Que gasta muito. Só que aqui se torna bom, se torna, digamos assim, viável por conta exatamente dessa disponibilidade de energia, de radiação solar média durante o ano todo. Aí ela vai gastar muito, mas aí vai gastar usando a energia solar, a energia eólica. Ela vai chegar a usar a de hidrelétrica, não? Não, aqui no estado do Piauí, não se fala nisso. Não se fala nisso, Não é que não se fala, não diria isso, né? Mas não é a intenção. Porque é o seguinte, porque a energia solar e como eu já falei, para você produzir, você precisa de muita energia, certo? Se você utiliza os nossos rios para você produzir essa grande fonte de energia, aí você fala, olha, vamos lá, eu precisava de um rio para armazenar água, né, para poder fazer, por exemplo, a usina de Boa Esperança. A usina de Boa Esperança é um dos maiores espelhos d'água do Brasil. Sim. Espelho d'água não significa dizer que ela é profunda, no seu leito. Ela tem um espelho d'água muito grande. Só que quanto maior o espelho d'água, maior o impacto ambiental. Certo? Então, aí você fala, não, então se a gente não quer uma usina para armazenar, você precisa de uma usina que a gente chama de fio d'água, ou seja, a água que passa vai ser produzido já em energia elétrica. Ou seja, para produzir o hidrogênio verde precisa de água, muita água. Precisa água para produzir hidrogênio, e quando a gente fala de hidrelétrica, para poder transformar a energia hidráulica em energia elétrica. Só que aí, quando eu falo numa usina fio d'água, você tem que ter muita água, você tem que ter rios enormes, como os rios da Amazônia. Entendo. Não é bem o nosso caso, né? Certo? Mas não significa dizer que nossos rios não têm potencial de produção de energia. Agora,
para essa finalidade, que são grandes empreendimentos, aí é um pouquinho diferente, né? Agora, já vai se falar, então, significa dizer que os nossos sistemas, ou seja, as nossas plantas de hidrogênio serão grandes plantas, exato. Serão grandes plantas, enormes plantas. Não à toa aí que a nossa planta aí, ela é maior do que Itaipu. Eu tô fugindo aqui do Piauí, porque já mais na frente, professor, a gente vai debater muito Piauí, então eu tô evitando falar muito agora do Piauí, mas eu tô entendendo que aqui a gente tem todo um manancial, uma potencialidade muito grande para o Piauí ser um destaque no mundo, Isso, né, na produção de hidrogênio verde. Mas antes de eu chegar no Piauí, professor, deixa eu fazer mais algumas perguntas do hidrogênio. Então, o senhor já explicou como é que produz, já disse que gasta muita energia, já falou que precisa de muita água, né, para produzir o hidrogênio. E ele pode ser utilizado como energia, não é isso? Ele pode ser utilizado na indústria também, professor. Com certeza. Na fabricação de aço. A gente falou, na realidade, o que a gente falou quando a gente fala de utilizar ele para energia elétrica. Isso, né? Porque assim, existe a possibilidade de você pegar o hidrogênio, você não utilizou, vamos lá falar da eletrólise, você não quebrou para fazer hidrogênio e oxigênio. Alguns eletrolisadores, particularmente o eletrolisador da membrana eletrolítica de prótons, né? Ele é de polímero, né? Esse é um tipo de eletrolisador que ele faz a quebra, mas ele também pode reverter o processo. Sim, é reversível. Então, se você tem hidrogênio e pega o oxigênio, né, da atmosfera, ou o próprio oxigênio produzido, que seja, né? Quando você junta aqueles íons que você colocou lá para poder quebrar, eles vão ser liberados na hora de juntar. Certo. Então, aquele elétrico que é liberado, ele pode ser utilizado como energia elétrica. Você reverteu o processo. Certo? Só que isso não se fala tanto nisso no Brasil. Para isso, de né? Brasil, eu diria. Entendeu? Aqui se fala mais para a indústria? Não, é para a indústria. Ou seja, o hidrogênio produzido, ele é para ser utilizado ou para exportação, né? Ou para consumo interno. Né? Dentre eles, porque tem uma outra questão do hidrogênio que a gente acaba acertando 2 coelhos de uma cajadada só. Porque quando você produz o hidrogênio ele tem uma questão, né, bem peculiar, que é para você transportar ele e para você transportar desafios ele. É um desafio, você transportar e armazenar. O hidrogênio, para você poder armazenar ele, certo? Você em qualquer recipiente ou num recipiente, né? Tem que ser um recipiente que, na realidade, ele considere as condições que ele pode... Não é qualquer recipiente, obviamente, que vai poder armazenar ele, né? Então, para que ele não esteja vazando o recipiente, porque, olha só, é o menor átomo que tem, né? Certo? Então, ele pode estar... Ele é muito volátil, né? Ele não só é volátil, como ele pode estar ultrapassando os elementos daquele recipiente que está tentando armazená-lo. Ou seja, ele se espalha muito rápido e ele pode fugir nesse armazenamento. Porque né? Como ele é muito pequenininho, você imagina assim, ó, vamos lá, nada do que a gente está vendo aqui, eu não queria entrar mais nisso, mas vamos lá. Nada do que a gente está vendo aqui é maciço. Nada. A gente aprende, inclusive, lá nos primeiros anos na química, né? Você tem aquelas leis de Dalton, Lavoisier, por aí vai, né? Você vê que, na realidade, o conceito de átomo é que era uma esfera maciça, depois não é divisível e por aí vai. Se a gente sabe que todos os elementos são feitos por átomos, então significa dizer que tudo, na realidade, tem espaços. Sim. Qualquer matéria tem espaço. Né? Agora, pensa assim, se toda matéria tem espaço, você tem a menor delas, o que é que vai acontecer? Ela passa. Ela passa. Então o desafio é como armazená-lo, né? Certo? Então, assim, existem elementos, materiais que sejam melhores para isso? Tem, claro que tem. Ele ocupa muito espaço para armazenar, professor? Na realidade é o seguinte, depende do estado que ele tiver. Então, uma forma de você tentar melhorar esse problema é aumentar a densidade dele. Certo. Deixar ele mais concentrado. Ou seja, é como se tivesse algo que estava quase uma peneira e de repente você achata para se tornar algo mais, quase, não é maciço, mas se torna ele mais próximo um do outro. O resultado, ele não vai estar passando fácil. Entendo. Compreendeu? Então, assim, quais são as possibilidades? Ou você vai comprimi-lo,
Sim. ou você vai refrigerar ele, entendeu? Você pode ter essas duas opções, né? Certo? Aí, ou seja, se você vai, ele quer fazer ele, ou você vai comprimir ele, certo? Ou vai mudar ele de estado, para ele sair de Porque gás eu pensei para nisso, líquido, né? né? De repente ele pode Isso. virar líquido. É, só que aí você vai gastar energia também, né? Certo? Então, Tudo gasta energia, né? tudo gasta energia. Uhum. Aí você fala, rapaz, e por que estão insistindo nesse negócio? Pois é, porque esse tanto de ainda assim, o que ocorre hoje é que as tecnologias, e olha que já está melhorando muito, viu? Uhum. Certo? As tecnologias, elas é para o que a gente tem, Entendeu? entendeu? Ou aquilo que era consolidado, se utilizava, né? Mas, ainda assim, ele é sim viável economicamente, dependendo da forma, da demanda, dependendo daquilo que está sendo, que ele vai ser utilizado, né? Para o fim que ele vai ser utilizado. Professor, então, como o gás ele vai precisar de muito espaço, se a gente comprimir ele ou mudar O o estado, ele já ocupa diminui menor espaço para espaço. armazenar, né? Exatamente. Que é esse o desafio, É, professor, tá? isso, Um dos desafios. Isso. Então, O outro é que ele é muito inflamável, né, professor? o outro é que ele é muito inflamável. Tem que Então, tomar assim, cuidado, né? então, assim, o hidrogênio, uma das formas de fazer ele é tirar a reatividade dele, diminuir a reatividade dele. Uhum. Uma das formas baratas, e mais barata não, digamos, economicamente viável de fazer isso é converter ele em amônia. Né? E a amônia se tornar um vetor. O que é um vetor ou carreador? É nada mais do que um meio de transporte dele. Sim. Ou seja, aí você fala, mas o que é amônia? A amônia é nada mais de hidrogênio com nitrogênio. E que é base para o fertilizante, né? Aí é o outro ponto que a gente chegar. Ou seja, além da indústria... Que é o nosso objetivo. O nosso objetivo aqui no nosso estado. Produzir fertilizante. Né? Uhum. Que é produzir fertilizante, que, ou seja, dar um up aí na agricultura, nesse né? mercado aí. No mercado, né? Certo? Então, Entendi. assim, então ocorre isso. Então, essa é uma possibilidade. Até porque a amônia, você ganha dos dois lados. Porque é o seguinte, a amônia, se fala, mas você vai precisar de nitrogênio. Mas aí você pensa logo, primeiramente, mas eu vou achar nitrogênio aonde? Ué, na atmosfera. Sim. Nesse momento aqui, nós estamos respirando um gás, nós estamos respirando quase 80% do gás que a gente respira é nitrogênio. Só que a gente inspira e expira ele, né? Entendi. Certo? O oxigênio não, mas você transforma ele em amônia e aí você consegue transportá-lo. Chegar no distante, você vai lá e craqueia. E tira hidrogênio. Então se for para exportar. Só para a gente recapitular, para quem está nos assistindo na academia, ou no ônibus, ou no carro, ou enfim, o hidrogênio verde você pode usar como aço verde, como cerâmica, você pode utilizar também como fertilizante, né? Isso. Nossa, como ele tem infinitas possibilidades, né? Você entende por que o hidrogênio ele é utilizado, ele está sendo uma matriz energética, todo mundo está de olho? É por isso. Porque, por exemplo, a energia elétrica, ela está em tudo. É uma das formas energéticas mais versáteis que tem, certo? Agora, ela precisa de alguém para poder fazer ela, né? Certo? O hidrogênio, ele é a própria matriz que tanto pode se converter numa essa primeira que eu falei aqui, que é a eletricidade, que não é o nosso foco aqui, né? Como ele pode se tornar um insumo industrial e para processos industriais. Perfeito. Entendeu? Certo? Então... Que aí é onde a gente entra na questão do mercado, né? Chega no mercado, ou seja, aí a gente chega lá e utiliza um novo petróleo, né? Um novo ouro. Pronto! Certo? Como uma conversa legal, tá? Manu vai me avisando, viu, Manu? Que eu perdi aqui a noção do tempo, que a conversa tá boa, você vai me dizendo. Vou já olhar. Manu, o pessoal tá pedindo para mim olhar aqui o WhatsApp. Aí, professor, quando o senhor fala do mercado, o hidrogênio verde como combustível de veículos, certo. Tem rumo? Eu vou dizer, eu já vi um carro da Toyota, né? O Mirai, ele passou por teste, né? Isso. Não, ele tem rumo. O que ocorre é o seguinte, vamos lá. Toda e qualquer tecnologia, para ela se consolidar, ela precisa de uma ajuda. Sim. É muito difícil uma tecnologia ela se consolidar sozinha, certo? Ou seja, vou botar a tecnologia aqui, porque tem uma série de questões que tem que ser tratadas, como, por exemplo, infraestrutura. Né? Nós estamos no 4º ciclo, acho que é do carro elétrico, por exemplo. Né? E o carro elétrico já se questiona, mas como é que a gente vai fazer, como é que a gente vai carregar o carro? Que é, né, o desafio deles. Que é um desafio, né? Certo? Mas isso eu acho que não está tão difícil. Com inclusive tempo, aqui no Piauí já tem, nas estradas já tem alguns postos já de carro. Tem, né? Piracuruca. Piracuruca, né? Eu acho
Vocês capitão de campos, parece. Parece, já estão... Tem piripiri, né? Quando você fala do hidrogênio, para o carro, né? Não é diferente, não, as problemáticas, né? Em primeiro lugar, quantos postos de abastecimento de hidrogênio nós temos? Então, para o hidrogênio verde como combustível, assim como o carro elétrico, ele desafia o abastecimento. O hidrogênio, perdão. Isso, é isso. Isso, Então, assim, você precisa da questão... O primeiro ponto é abastecer. Você tem que ter infraestrutura de abastecimento. Entendo. Quando você fala de mobilidade elétrica, o primeiro ponto que você tem que falar é assim, eu vou recarregar onde? Aonde? Né? Perfeito. Certo? Aí, então existe... várias ideias, né? Dentre elas, abastecer o carro isso foi lá no começo, não abastecer o carro com hidrogênio, mas abastecer com água. Para ela converter hidrogênio, só que aí a quantidade de água que você precisar desse carro não cabe. Inviabiliza, né? Entendeu? Para poder você ter aquela quantidade de hidrogênio em termos de quilo, né, que você vai ter para poder ter sua autonomia, né? Então, assim, isso é um ponto, né? E outra, esse ponto que você está falando aí é o que atrapalhou um pouco o carro lá da Toyota nos Estados Unidos, não é isso? Exatamente. Então, nos Estados Unidos, um dos pontos que se levantou foi, ainda está, diria, cedo, mas olha, aqui a gente sozinho, a gente saiu na frente, mas e aí? Como é que faz para abastecer? O carro em si deu certo, né? Com a tecnologia, usando o hidrogênio. A questão é o posto, né? Não é um posto comum, né? Certo? Professor, esses postos de combustíveis aqui que a gente tem aqui, eles não podem se transformar em postos de hidrogênio, não é complicado, né? Tem que mudar tudo, né? É porque assim, o hidrogênio, ele tem algumas características, inclusive de segurança. O senhor falou que ele é muito inflamável. Né? Ele é muito, inclusive de segurança que você tem que respeitar. Entendo. Né? Certo? Ou seja, o hidrogênio que é levado até o posto, né? Isso. Como é que em que ele vai estar, como que ele vai estar armazenado. Se dá certo o material de que tanque, né? Tem que ter esses cuidados, né? Não dá para converter. Agora falar assim, olha, futuramente, né? A gente pode pensar em como a gente tinha aí o posto com gasolina, álcool, diesel, gás. Aí a gente pode pensar também de hidrogênio? Pode. Tá entendendo? Pode. A questão é porque tem alguns desafios tecnológicos de segurança que a gente tem que ultrapassar. Os próprios americanos, né, sofreram. E olha que eles têm uma tecnologia bem melhor do que a nossa. Eles têm uma infraestrutura, né? Uma infraestrutura, né? mais bem consolidada, né? E então, tudo isso são pontos que são considerados. Então, por isso que as leis, o marco legal, com todos esses subsídios, né, para quem vai produzir hidrogênio, deve ajudar na cadeia produtiva. Tá entendendo? Mas aí, professor, como a questão no carro, o carro deu certo, né? A gente trava na questão dos postos lá de abastecimento. Isso. Toyota andou se zangando, disse que não ia mais produzir, mas acho que ela vai continuar nessa vibe. É tudo a seu tempo. Mas me parece que para carro maior, para caminhão, eu vou já chegar no avião, mas o caminhão, ele dá certo, né? Pronto, para os navios, caminhões, mais... Bota o avião logo, o avião dá certo. Dá. O que ocorre na realidade é fazer isso por meio de SAFs, né? Certo? Que são aqueles combustíveis, né? Que são sustentáveis, né? Que pode utilizar hidrogênio e outros meios, né? Certo? Por quê? Porque o avião é um meio de transporte que ele tem o que ele emite na atmosfera em termos de gases que são ruins para a nossa atmosfera, não tem meio de transporte pior nesse sentido. Entendeu? Certo? Então, ele polui muito, né? Polui bastante, entendeu? Porque ele já está fazendo isso praticamente no destino, né? Ele chega lá e... Então, hoje se busca fazer combustíveis que não seja só a parte desse querosene de aviação, né? Sim. Combustíveis sustentáveis, combustíveis que sejam menos agressivos à nossa atmosfera, né? E por aí vai, né? Certo? Mas no avião eles já estão usando, né? Não, eles já... Células, não é isso? Eles têm alguns trabalhos, né? Já alguns protótipos, já no sentido de viabilizar, né? Esse combustível para a aviação também, certo? Agora, se é ele junto com o outro, né? Que está em estudo. Né? Se é ele junto com o outro, se é ele
como a gente utiliza do carro, liquefeito, né? Por aí vai, né? Porque também tem questão de segurança também envolvida, né? Certo? Mas assim... Aquilo é muito inflamável, né, professor? Tem que tomar cuidado. É porque tudo que envolve o hidrogênio, né? Ele é feito com cuidados, né? Certo? E aí a pessoa pensa, mas a gente não vai... Não, todo combustível, no início da sua utilização para outras finalidades que não era que já utilizava, ele precisa de algumas adaptações, tá entendendo? Tecnológicas, para que seja assegurado determinadas condições que se precisa para poder estar manipulando ele. É até natural. Porque vai levar a vida humana, isso né? é natural, certo? Se a gente parar para pensar o nosso próprio gás de cozinha, todo mundo utiliza o gás de cozinha dentro da cozinha, não era para estar lá dentro. O gás de cozinha era para estar do lado de fora de casa. Professor, o gás de cozinha emite um cheiro, né? A gente sente um cheiro. Né? O hidrogênio, a gente sente esse cheiro? Não. Também. E como é que nós vamos identificar um vazamento de hidrogênio? Ótimo. Então, assim, aí onde está? Estamos falando já do hidrogênio, já pensando lá para uma possibilidade residencialmente, né? Isso. Pronto. Aí, no caso, o hidrogênio, ou você vai utilizar sensores. Ele tem situações muito peculiares, o hidrogênio. É bem peculiar. É que o hidrogênio, quando ele vaza, o gás de cozinha, o que ele faz? Ele vaza e ele vai se acumulando, né? Ele vai se acumulando no ambiente. O hidrogênio, ele sobe. Porque ele é leve, lembra? Que eu falei, o próprio Hindenburg não usava o hidrogênio, ele sobe. Então, no local onde você utiliza hidrogênio, é importante que você tenha o quê? Zonas de ventilação, para que ele possa sair, né? Certo? Agora, uma das alternativas, obviamente, é usar algum gás com cheiro, certo? Para você perceber que tem um vazamento. Não estou dizendo que quando você tem um vazamento, onde é que ele está? Ele deve estar para cima, mas o gás é que seja um gás que ele não vá também, não seja tão rarefeito ou tão uma densidade tão uma maneira baixinha de avisar, já que ele é muito inflamável, né, exatamente. Professor? E ele não vai deixar essa característica de ser inflamável, não adianta, né? Isso na realidade, a inflamabilidade dele é exatamente o que está associado à questão dele como combustível, né? Certo? Então, na realidade, o que a gente acha que é um perigo, tudo, mas é exatamente o que faz dele diferenciado, né? Certo? Professor, já utilizaram em foguetes? Já mandaram? Pronto. Como é que tá essas novas aí tecnologias com ele? Muitos foguetes, eles são o propelente, né, de alguns foguetes, eles usam, né, o hidrogênio, mas agora não em forma de gás, né? É líquido. Certo? Em outros estados, ou líquido, né, ou às vezes até mais comprimido ainda, né? Certo? Por quê? Porque na realidade o que é um foguete? O foguete é uma bomba controlada. É basicamente isso. Né? Ou seja, é uma bomba que você vai, na realidade, você controla a explosão, entendeu? Certo? É isso. Um foguete é basicamente, de uma forma bem grosseira mesmo, isso, né? Certo? Então, assim, mas utilização dele para foguete, sim, né? O que ocorre é o seguinte, é que se você tem a produção de hidrogênio numa escala maior, você vai viabilizar esse combustível para que isso faz parte do custo, né? De um lançamento, né? O próprio combustível, né? Porque grande parte do combustível que se utiliza para poder, grande parte da massa que você utiliza para poder fazer um foguete ele sair da velocidade, ou seja, atingir a que a gente chama de velocidade de escape, que ele chegar na velocidade e conseguir entrar em órbita, né? Aquela massa mais de 80%, em alguns casos, né, até 90%, é só combustível, certo? Nossa. Tanto é que aquilo ali é descartado, né? Ele lança e aí sai aqueles módulos, né? A gente vê no filme, né? Módulo cai. Obviamente que a Tesla está trabalhando para tornar aquilo ali cada vez mais reciclável, né? A maior parte dele que se torne algo que você possa depois voltar para a Terra, você não descarte. Entendeu? Certo? Então, professor, olha só, você internauta que acompanha a biosfera, o hidrogênio já está no dia a dia da gente. Já. Talvez não esteja em carros, né, de uma maneira assim, é um combustível, não. Mas já tem nos Estados Unidos. Tem umas células, né, que foram criadas de uma maneira híbrida, que já você utiliza um pouquinho de hidrogênio nessas células. É isso, professor, também? Existiu uma situação bem peculiar que aconteceu aqui no Brasil e assim é um pouco até perigosa,
né? Assim, perigosa no sentido tem uns assim, carros de hidrogênio verde no Brasil também, pois né? de hidrogênio, né? Não é nem do hidrogênio verde, mas de hidrogênio. De hidrogênio. Que existia há um tempo atrás, acho que foi 2018, 2017, eu não lembro mais, andou se vendendo algumas células de hidrogênio, né? Que você bota água, aí você pegava essa água e fazia lá a ligaçãozinha lá no sistema de combustível do carro, né? E produzia hidrogênio para o carro andar, e realmente produzia. Só que tem uns perigos aí, porque no caso lá, você utilizava um eletrólito, não é só água, você precisa de mais uma substância para poder ajudar na condução elétrica e fazer a quebra, né? Certo? E a mais barata de todas era o sal de cozinha. Né? Aí botava sal e produzia, beleza. Só que o problema é o seguinte, que nessa quebra um dos produtos é o gás clorídrico. Certo? Se esse gás clorídrico ele entra para dentro da cabine do carro, né? Certo? Entra nas nossas mucosas, aí ele vai reagir, vai ficar o ácido clorídrico, né? E aí, prejuízo para a saúde. Ou fatalidade mesmo. Né? Então, assim, existiu essas, digamos assim, invenções que foram produzidas, até vendidas, né? Mas isso tem que não foi para frente, né? Até teve muita gente que comprou, até utilizou, né? Mas tem que ter todo cuidado, né? Todo cuidado assim, porque isso aqui não é seguro. Ou seja, não tem garantias, né? Que aquilo ali vai ser eficiência. E fora que ainda tem outro detalhe. O hidrogênio dentro da câmara de combustão, se ela não está devidamente preparada, e por aí vai, né? Você vai estar, na realidade, deteriorando ela. Porque lembra que eu falei que o hidrogênio ele vai vazar nos locais onde ele está sendo armazenado, ou por onde ele vai, né? Então, assim, ele pode estar prejudicando a câmara, né? E causar deterioração do motor precoce ele dele. Tem essa questão da deteriorização, né? Isso, por isso que não é todo material que você está... o hidrogênio, ele está tendo ele está sendo transportado, está sendo utilizado como meio para fazer combustão, entendeu? Professor, a gente falou do carro lá da Toyota nos Estados Unidos, e aqui no Brasil teve um carro, né, que chegou a passar por alguns testes. Era da Renault, se eu não me engano? Não lembro da marca aqui, mas teve, né, professor? Não, assim, aqui no Brasil existe já trabalhos, tem, né? Isso. Trabalhos. A gente tive no início do ano, né, na Universidade de Itajubá, né, em Minas, né, inclusive se estiverem assistindo, um abraço aí aos professores, pesquisadores, né, lá de Itajubá. Vamos compartilhar esse vídeo, né, para eles, né, professor? Isso, e assim, foi muito interessante o trabalho que eles fazem, né, com um motor Scania, esses motores de grande porte, né, de caminhão, né, que ele está aos poucos fazendo misturas, né, utilizando hidrogênio, né, dentro da mistura, né, para que seja utilizado lá na câmara de combustão e fazer a produção, né? Ou seja, na realidade, né, não a produção de hidrogênio, perdão, mas a conversão de energia mecânica, né? Certo? Eles têm lá as metas, né? Já tinha uma proporção de hidrogênio bastante interessante, só que eles estavam melhorando, né? Certo? E, professor, só para finalizar, eu acho que talvez o hidrogênio como combustível, né? A gente já viajou aqui falando dele de diversas maneiras, talvez seja mais viável no trem também, né? Só para a gente fechar. Com certeza. Né? Tem uma proposta, inclusive, que é nossa, a gente está fazendo em parceria com alguns colegas, né, do Rio, né? Certo? Que é exatamente utilizar amônia, né, em trens, né? Certo? E aí está sendo feito já o trabalho com o estudo de viabilidade econômica, viabilidade técnica também, obviamente, né? Certo? Para que seja feito utilizando a amônia em si, né? Certo? Né? Mas aí, lembrando que a amônia ela veio lá da produção do hidrogênio, né? Certo? Professor, uma última pergunta, só para a gente fechar aqui, que a Manu já está me apressando. O hidrogênio verde no mundo, todos os países já estão ou pesquisando ou discutindo. E quais os destaques? Eu já li aqui, eu vi a Austrália já tem 5 megaprojetos, né, pelo menos. O mundo todo já discute. Na realidade, um dos países que estava mais adiantado, por incrível que pareça, não se fala tanto, era o Japão. Não à toa o Mirai é um carro japonês. O Japão, da Toyota, né? O Japão ele já estava bem adiantado. Quer dizer, ele está bem adiantado nisso, né? Certo? Na produção do verde que eu estou falando mesmo, né? Certo? Beneficiamento de hidrogênio, né? Certo? Então temos o Japão,
Tem os próprios Estados Unidos, tem os Emirados Árabes, se eu não me engano, também, né, com megas projetos, a Austrália, como falou, né, certo? Então, a gente vai se fazer. E aqui na América do Sul, né, isso, eu ia falar, aqui na América do Sul, o Chile, na realidade, tem até já uma planta, né, eu não lembro qual é a potência dela, né, mas assim... Que é muito forte, né? Que na realidade o Chile ele estava até mais adiantado dentro da América do Sul do que os demais países, entendeu? Certo? No sentido de produção de hidrogênio verde, né? A China também? A China... Porque eu falo da China porque eles têm um potencial tecnológico. Eu fui que me esqueci. Mas a China nem se fala, né? Certo? A China é outro país também. E grande parte disso, aí fala, mas a China vai fazer isso para o intuito de ser verde? Pode até ser. Mas, na verdade, no final das contas, acaba que o país que produz hidrogênio, ele tem que se preocupar no principal, produzir tecnologia. Quem tiver as melhores tecnologias é quem vai exportar essas tecnologias. Veja o que foi que aconteceu no nosso caso na energia solar fotovoltaica. Lá em 2009, foi feito um relatório, né, do Instituto de Energias Alternativas, né, IAEL parece o nome do instituto, dizendo um relatório falando que no Brasil, dentro de 3 anos, certo, nós precisaríamos ter uma indústria consolidada de criação, industrialização de módulos fotovoltaicos. Aí o que foi que aconteceu? Não teve uma mobilização no país no sentido de fomentar essa indústria. Aí o que foi que aconteceu? Chegou 2012, veio o marco legal, aí não, tá tudo caro. A gente começou importando, foi da Alemanha, não foi da China. Entendo. Pelo menos os que vinham para cá, né? Os motos vinham para cá. Quando a China começa a perceber isso, ela fala, não, meu amigo, quem tem que fornecer somos nós. E ela foi lá e investiu fortemente na indústria de módulos fotovoltaicos, inversores também, por aí vai, né? É o que foi que eles fizeram. Começaram a exportar. Hoje em dia, nós importamos gigawatts aí de módulos fotovoltaicos da China, exatamente porque o Brasil ele demorou muito para se mobilizar, não no sentido só de produzir, mas principalmente no sentido de produzir as tecnologias próprias. Ele tem que ter essa independência econômica. Sabe por quê? Porque a independência econômica ela vem com outra coisa. Quando você tem a independência tecnológica, perdão. Quando você tem a independência tecnológica, você tem um outro viés, que é o seguinte, você entende o que você tem, você entende a matéria-prima que você tem, você pode utilizar ela. E aí você cria uma cadeia produtiva toda imbricada. Entendo. Ou seja, e se torna um círculo virtuoso, né? Certo? Então, esse é um ponto importante que no núcleo a gente prega muito isso, né? A gente lá no núcleo a gente fala, olha, a gente precisa formar, a gente precisa ter as equipes para trabalhar na indústria, a gente precisa falar formas de produção, dessa produção, aumentar a eficiência dela, mas sobretudo as tecnologias envolvidas, entendeu? Então é isso, pessoal. Olha, a gente termina aqui a primeira parte do nosso programa aqui da Biosfera sobre o hidrogênio verde. Nós, de uma maneira didática, tentamos explicar tudo isso. Falamos do hidrogênio verde, terminamos falando do hidrogênio verde no Brasil, no mundo. E na segunda parte, no nosso próximo episódio, a gente vai falar agora do hidrogênio verde no mercado piauiense. Os impactos disso tudo aqui no Piauí. O que está acontecendo no estado do Piauí? Então, compromisso está feito, está marcado. Próximo programa da Biosfera, a gente vai tratar do hidrogênio verde no estado do Piauí.